de Nuclear Overload Training, né? Treinamento de sobrecarga de núcleo, tá bom? Muita gente talvez não conhece pelo termo, mas com certeza, conforme eu vou falando, vocês vão identificar o que é esse treinamento, tá? Basicamente, esse treinamento se baseia no quê? Você vai treinar o grupo muscular que será priorizado todo dia. Ou seja, vamos supor que o seu ponto fraco seja o tríceps. Então, ao invés de você fazer só 1 ou 2 treinos de tríceps, todo dia, no final dos treinos, normalmente no final dos treinos, ou até no começo, você vai fazer algumas séries para tríceps todos os dias que você treina, tá? E aí, a teoria desse método é o quê? Um treinamento que vai sobrecarregar o núcleo. Que núcleo? O núcleo da célula muscular. E esse núcleo ele é o que comanda a célula, comanda o tamanho, as ações, as funções da célula muscular. Ou seja, se você sobrecarrega esse núcleo com treinamento, automaticamente, na teoria, você geraria mais hipertrofia por resposta nesse núcleo, tá bom? E como eles teorizam essa questão? Basicamente, a teoria é o quê? Se todo dia você der o estímulo para aquele grupo muscular, você vai ter um aumento do dano, então você vai gerar mais dano. Por quê? Se você treina hoje com um grau significativo de esforço, um bom trabalho, volume de trabalho assim, significativo, né? Não muito, mas também não um pouquinho e nada muito leve. Tem que ser algo significativo. Você trabalha hoje. Durante o período de recuperação, que pode levar 1, 2, 3 dias, você vai lá e treina amanhã de novo, ou seja, não se recuperou totalmente. Então, aquele dano do dia anterior, do próximo dia, assim sucessivamente, vai estar sempre acontecendo e aumentando cada vez um pouquinho mais, tá? Então, você tem um aumento desse dano. Quem é o dano? As microlesões causadas no tecido, desde que respeite a tolerância, né? Não adianta você dar pau todo dia se você não aguenta se recuperar o suficiente para fazer o próximo treino bem feito. Então, você tem que dosar. Automaticamente, se você aumenta o dano, você também vai ter um aumento da inflamação nessa fibra muscular. Você vai gerar processos inflamatórios, vai gerar miocinas, citocinas inflamatórias e você vai ter uma resposta anti-inflamatória depois do treinamento para recuperar esse dano e diminuir essa inflamação. Então você vai ter um aumento do dano e inflamação. Lógico, através desses dois processos vai ter uma sinalização de reparação celular. E essa reparação, ela acontece principalmente através da ativação das células satélites, tá? E um dos ativadores das células satélites é a interleucina 6, que responde à inflamação celular. Ou seja, você tem a inflamação causada pelo treinamento e uma resposta desse treinamento é o aumento da interleucina 6. Aí você vai ter a chegada dos macrófagos ali, dos neutrófilos para fazer a fagocitose e fazer o processo de reparação e diminuição dessa inflamação, tá? Então você tem ali, também tem prostaglandinas que sinalizam a inflamação, enfim, tem muitas adaptações acontecendo ali. A principal delas, lógico, não só a interleucina, né, mas a interleucina 6, mas tem outros também, mas a interleucina 6 é o principal ali, que vai gerar uma ativação, proliferação e diferenciação das células satélites. Ou seja, através da sinalização do aumento do dano, o aumento da inflamação, você aumenta a resposta anti-inflamatória e aumenta a sinalização da interleucina 6, que vai ativar, aumentar a proliferação e a diferenciação das células satélites. Para quê? Para formar novos mionúcleos. Então a teoria é o quê? O aumento do dano com volume de treino distribuído todos os dias de treino, do grupo muscular específico que você quer trabalhar, você vai ter um aumento do dano e inflamação que vai aumentar a diferenciação dessas células satélites, ativação, proliferação, diferenciação, e elas vão formar novos mionúcleos. Ou seja, se você forma mais mionúcleos, você tem um aumento da síntese proteica muscular, consequentemente da hipertrofia. Essa é a teoria por trás desse método. Ou seja, você gera um treinamento de sobrecarga de núcleo. Ou seja, você gera mais estímulos naquele grupo muscular que você quer priorizar para gerar esse processo de aumento dos mionúcleos. Se você tem mais mionúcleos naquela célula muscular, você responde melhor ao estímulo e você aumenta a síntese proteica. Como eu disse, o núcleo ele comanda as funções, as ações e as respostas da célula. Assim você gera mais RNA mensageiro, você pode gerar síntese de mais ribossomos, aumentar a síntese proteica pelo aumento da síntese de ribossomos, e aí você vai ter, consequentemente, uma hipertrofia. Beleza! Mas será que isso realmente acontece só por você treinar todo dia o grupo muscular? Bom, vamos continuar para a gente ver se isso realmente acontece. Porque eu posso te vender isso aqui. Um charlatão te venderia isso aqui. Ele teria lido em algum lugar, talvez ele até acredite, ele fala, porra, boa ideia, vou vender esse método. Aí ele cria um método, coloca o nome dele e vende. E fala, esse método aqui é o melhor método que não sei quem usou e cresceu. Aí ele pega um cara que já é grande, coloca o cara para fazer um método algumas semanas, tira foto, filma e fala, esse cara aqui treina assim, toma, compra meu produto, compra meu e-book, compra meu curso. E aí ele te vende essa teoria bonita. Mas para quem tem um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de expertise, né, vai entender melhor
que realmente não é tão simples assim, tá? Então vamos entender. Recapitular aqui o processo de hipertrofia muscular. O processo de hipertrofia muscular consiste em aumentar o tamanho da célula muscular, da fibra muscular. Você expande o tamanho dela. Como? Você vai ter um aumento de miofibrilas, né? Que são as proteínas contráteis, principalmente a quitina, a miosina, mas também tem troponina, tropomiosina. Você tem a síntese proteica, não é só dessas proteínas contráteis, mas a síntese proteica também envolve a ativação a síntese de novas enzimas do metabolismo energético, tá? Então não é só proteína para hipertrofia, tá? A gente vai trabalhar de acordo com a demanda, mas a hipertrofia consiste no aumento desse músculo, que vai ter o aumento, a proliferação de novas miofibrilas. E você também vai ter a expansão do sarcoplasma. Você tem um aumento do sarcoplasma da célula, consequentemente uma expansão dessa célula, tá bom? E como esse processo acontece? Através do estímulo do treinamento. O próprio treinamento gera essa adaptação de treino, tá? Aqui a gente treina na extremidade da fibra, na periferia, as células satélites em azul. Em preto a gente tem os mionúcleos, né? Como a gente citou aqui sobre os mionúcleos. E em vermelho é a nossa fibra muscular, tá bom? Conforme você treina, você vai gerando um aumento desse músculo aqui, tanto por aumento de miofibrilas como a expansão do sarcoplasma. E uma adaptação importante é a formação de novos mionúcleos, né? Vocês podem ver que além da expansão, houve um aumento do número de mionúcleos, né? E junto com o aumento desses números de mionúcleos, a gente tem um aumento da expansão de domínio desse mionúcleo. Por quê? Cada mionúcleo tem um domínio nessa célula. Então a gente tem centenas de mionúcleos. Cada mionúcleo domina um espaço nessa célula. Se você aumenta a proliferação desses mionúcleos, você aumenta o domínio da célula, mas a gente não necessariamente precisa de mais mionúcleos para ter hipertrofia. Por quê? O próprio mionúcleo expande o domínio dele, ou seja, o mionúcleo ele expande o espaço de domínio dele. Então, além de você ter novos mionúcleos, você tem a expansão de domínio desses mionúcleos, tá? Não necessariamente você precisa proliferar muitos novos mionúcleos, que é uma adaptação natural do treino, mas você tem a principal característica do aumento da síntese proteica, que é a expansão de domínio desses mionúcleos, tá? E aí você tem a hipertrofia muscular. E como a gente forma esses novos mionúcleos, como eu citei aqui, através da ativação, proliferação e diferenciação das células satélites. Mas essas células satélites são ativadas apenas pelo dano e inflamação? Não, elas são ativadas pela própria resposta do treinamento, como por exemplo, o treinamento, através do processo de estresse mecânico, né, de estresse metabólico, também gera ativação, proliferação e diferenciação das células satélites, através também de respostas hormonais. Por exemplo, a gente tem a própria testosterona ou os esteroides anabolizantes. A gente também tem, através do estímulo mecânico do treinamento, da contração muscular, desde que seja com uma alta tensão, bastante recrutamento de fibras, a gente tem uma resposta da síntese de, por exemplo, o próprio IGF-1 ali sintetizado pelo próprio treinamento, ou subprodutos do IGF-1, né, por exemplo, o MGF, que geram respostas celulares com o aumento da ativação dessas células satélites. Então o próprio treinamento tem muitos mecanismos para ativar as células satélites, não só através da inflamação e do dano, tá? Então o próprio treinamento gera essas adaptações por si só, não só pela inflamação e dano, tá? E aí a gente tem uma questão importante, que a hipertrofia é um processo crônico, ou seja, demorado. Você pode ter até um edema, um inchaço celular temporário, rápido, mas ele vai minimizar, conforme você vai dando estímulos frequentes de acordo com o teu nível de treinamento, capacidade de resposta, capacidade de recuperação, esses estímulos vão adaptando para mais crescimento. Conforme você cresce mais, você vai precisando de mais, desde que tenha uma boa periodização de treino. Então esse processo crônico vai gerando um aumento dessa célula muscular, dessa fibra muscular, tá? Um ponto importante a gente entender, que os pilares da hipertrofia, como eu sempre cito, são quem? Principalmente a tensão alta. O que é tensão alta? A tensão alta significa que está gerando um alto recrutamento de fibras, ou seja, uma necessidade de recrutar mais fibras. Como a gente faz isso? Através da sobrecarga, ou seja, quando você trabalha com cargas de até 12, 15 repetições máximas, a partir das primeiras repetições você já tem uma tensão alta. Por quê? A carga vai exigir que você produza mais força. Se você tem que produzir mais força, tem que produzir energia rápida. E aí você vai trabalhar na via anaeróbica, e quem trabalha mais na via anaeróbica? Fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 são conhecidas por fibras de contração rápida, porque trabalham na via anaeróbica. Então você produz energia mais rápido nessa via sem a presença de oxigênio. Então, tensão alta através da sobrecarga, até 15 RM. Você aumenta o recrutamento de fibras por ter uma exigência de produção de força mais imediata. Você ativa mais unidades motoras de alto limiar que inervam, recrutam mais essas fibras do tipo 2. Tá? E você também tem trabalho das fibras do tipo 1 ali complementar, mas as principais são tipo 2. Qual é a outra forma de gerar tensão alta? Fadiga. Se você pega as cargas que você aguenta fazer mais de 15 repetições, você tem que ir até a falha concêntrica do movimento. Ou seja, até o momento onde você começa a fazer pelo menos errado, ou até o momento onde você não consegue mais levantar sozinho.
desde que tenha boa técnica e amplitude. Ou seja, acima de 15 repetições, se você pega uma carga que consiga fazer mais de 15 repetições, você tem que ir até a falha concêntrica desse movimento aí, tá? Ou ficar uma repetiçãozinha antes da falha, mas quanto mais repetições você faz, mais difícil fica de saber quantas repetições você consegue fazer com a carga. Então vai exigir um pouquinho mais de trabalho e mais fadiga. Por quê? Conforme o músculo vai fadigando, você vai acionando mais fibras. Então séries acima de 15 repetições máximas, você precisa falhar. Por quê? A partir do meio para o final da série, você começa a acionar mais fibras porque o músculo está fadigando, tá bom? A gente também tem um estresse metabólico, um sinalizador da hipertrofia. Por quê? Através do volume de treino, né, quanto mais séries você faz, maior o volume de estresse metabólico, porque você vai ter mais atividade metabólica por estar fazendo mais séries no treino. Se você trabalha com muitas repetições, pouco intervalo de descanso, também aumenta o estresse metabólico. Lembrando que o estresse metabólico tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque se gerar demais, você não consegue se adaptar o suficiente, tá? Na mesma velocidade de estímulo. Você tem a questão de nutrição, principalmente a ingestão adequada de proteínas, né? Que a gente precisa da necessidade proteica diária, que é pelo menos 1,6 g/kg por dia, até 2,5 aí é o necessário para gerar adaptações para hipertrofia para manter o balanço nitrogenado positivo. Ou seja, uma boa captação e retenção de aminoácidos para a síntese proteica muscular. A gente também tem a questão de recuperação. A gente tem que ter o tempo suficiente de recuperação para a gente conseguir impor treinos frequentes com um bom desempenho. Se você está gerando um volume de treino alto ao ponto que não está se recuperando bem entre um treino e outro, entre o treino de ontem e o treino de hoje, ou entre o mesmo treino do grupo muscular, a má recuperação vai prejudicar o teu desempenho. Se prejudica o desempenho, você não consegue evoluir no treino, vai diminuir a hipertrofia. Outro ponto importante é a questão do dano. Será que o dano é tão importante assim para gerar hipertrofia? O que a gente tem é o seguinte: quanto mais dano, menor é a síntese proteica para hipertrofia. Ué, mas a hipertrofia não vem das microlesões? Não. Reparação das microlesões acontece por uma necessidade imediata. Quanto mais dano você tem, maior a necessidade de reparar o tecido que foi danificado, que sofreu microlesão, tá? Se isso acontece, significa o quê? Significa que tua hipertrofia não está acontecendo, você está apenas reparando o que foi danificado. A hipertrofia vai acontecer de forma mais significativa conforme o dano vai diminuindo, ou seja, conforme você vai reparando esse dano. Então, se você mantém o dano muito alto, a hipertrofia vai acontecer só que de uma forma menor. Por quê? Vai estar focando muito a síntese proteica para reparar o dano e não necessariamente para gerar mais miofibrilas ou aumento dessas miofibrilas, dessas proteínas contráteis, tá? Então a gente tem que ter essa dimensão, por quê? Senão a gente cai nessa teoria aqui e a gente fica treinando demais, gerando muito dano e acaba prejudicando a hipertrofia. Até porque se dano fosse hipertrofia, se a gente rompesse parcialmente o músculo ia crescer muito maior, mais forte. Isso não acontece, tá? Então a gente tem que ter uma dose nesse dano aí. Então a gente tem o que aqui entendendo melhor?